Fala galera, tudo bem? Salve, salve! Estamos chegando mais uma vez aqui no YouTube do Surf 360. Um grande abraço a você que nos acompanha por aqui. Tem bate-papo especial, mais um nessa semana. E a gente já vai contar um pouquinho sobre o nosso convidado. Mas desde já eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like também, pode compartilhar o conteúdo com toda a galera. Lembrando que estamos lá pelo Instagram e lá é o seguinte, ó, notícias no Surf 360 Underline, do Circuito Mundial, Qualifying, Challenger Series e Dream Tour. E essas últimas 3 competições, elas estão diretamente ligadas ao nosso convidado desse bate-papo especial de hoje, aqui no YouTube do Surf 360. Então, meu velho parceiro Thiago Blum tem a oportunidade, Blum, e as honras da casa, então, de apresentar esse nosso convidado especial. Tudo bem, Blum? Um abraço. Tudo bem, olha ele aí na imagem, fala pessoal ligado aqui no canal. Wesley Leite, direto de Ubatuba. Wesley que está prontíssimo para encarar mais um desafio, vem de grandes resultados no Dream Tour, está até com o troféu de 3º lugar recente conquistado. Pronto para um desafio diferente, vai viajar o mundo ali, vai dar uma rápida viagem por algumas partes do mundo para representar o Brasil na seleção brasileira do Challenger Series. Wesley, muito obrigado por receber a gente, abrir esse espaço aí na agenda para a gente bater esse papo. Bom dia a todos. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui contando um pouco melhor de tudo, desses momentos maravilhosos que eu passei, esses momentos de colheita, né, que eu costumo falar com o meu treinador. E é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, falando de surf, que é o que a gente mais ama. Vamos nessa. Wesley, conta um pouquinho já dessa sua expectativa, né? A gente vai falar sobre essa temporada já iniciada no Dream Tour, né? Seu 3º lugar conquistado agora em Porto de Galinhas. Também sobre a importância que tem hoje esse circuito nacional para os nossos competidores locais aqui. Mas, cara, como é que tá essa expectativa, né? Essa primeira fase do calendário do circuito mundial está chegando ao fim, e com isso se aproximando também o momento da estreia dos brasileiros no Challenger Series, com janela já a partir do dia 2 de junho em Newcastle. Então, na Austrália, você vai dar o pontapé inicial mais uma vez no Challenger Series. Como é que está essa expectativa, essa reta final de preparação também? Estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Estou um pouco ansioso, para ser bem sincero, porque na minha primeira experiência eu tive uma lesão na Austrália. Então eu quero escrever uma nova página, eu quero chegar lá, quero mostrar o meu surf, estou com pranchas boas, estou bem assessorado, estou com uma cabeça muito boa, então é algo que eu quero que chegue logo para eu poder reescrever essa nova página. Então são sentimentos de felicidade, sentimentos de força, de conquista, que eu conquistei essa vaga novamente. Então, a expectativa, eu estou muito instigado para competir esse evento, estou muito instigado mesmo, como nunca, por conta de todas essas histórias passadas, de todos esses acontecidos, mas o que eu posso dizer aqui em relação à Austrália é que vai ter muita borda, eu vou poder surfar da forma que eu gosto, porque dentro do circuito brasileiro profissional, o julgamento é um pouco diferente. Então, eu acredito que no Challenger Series é como se fosse aquele old school das antigas, que é Joe Parson, que é Big Fanning, que é borda, que é cutback, que é estilo. Então, eu estou muito feliz de poder estar num circuito com que eu consiga ser quem eu sou mesmo dentro d'água. Mostrar o meu surf de borda, mostrar o que dá vontade de fazer. E não que o circuito brasileiro esteja com um julgamento de uma forma que eu não gosto, mas é um outro julgamento, é muito aéreo. Enfim, são ondas difíceis que não dá para usar tanta borda também, mas confesso que eu estou muito feliz de estar de volta para o Challenge com esse quadro de juízes que gostam de borda, que gostam gostam de assistir exatamente o que eu gosto de fazer. É isso. Legal, legal, Chapa. Cara, da Austrália depois temos Balito, na África do Sul. Aí o circuito passa, é um circuito rápido até, né, de 5 etapas. US Open lá em Huntington Beach, tradicionalíssimo. Depois Ericeira, em Ribeira de Ilhas. E terminando em Saquarema. São ondas que você já tem alguma experiência? O que você vai ter de novidade? Além de ser a novidade de disputar o Challenge, como você falou, tem uma diferença de
de julgamento e, claro, de adversários diferentes, de países diferentes. Esse tipo de desafios que você vai encontrar, como é que você está se preparando para isso em relação, primeiro, às ondas e em relação também aos adversários? Então, cara, são adversários. Vou esperar esse helicóptero passar. O Wesley em Ubatuba tem helicóptero passando, a gente consegue até ouvir ao fundo aqui. Coisas da tecnologia, né, Wesley? A gente tem que estar pronto. É isso. Então, em relação aos competidores, eu competi a minha vida inteira com eles, naquele antigo formato do WQS, que você poderia competir 15, 20 WQS em volta do mundo, e os 5 melhores resultados somavam e você se classificava para o Prime, que era o antigo Prime, que hoje em dia é o Challenge. Então, são atletas que eu já conheço, são atletas que eu sei do ponto forte, do ponto fraco. E, cara, eu tive um patrocinador que se chamava Vida Surf, que era um projeto do governo. E esse projeto levou a gente para a Indonésia, ficamos 3 meses surfando na Indonésia, Chile, na Europa, pegamos ondas de tubo, ondas de manobra. Então, nessa época, que era eu, Wesley Dantas, Felipe Chaga, Thales Araújo e Raul Reis, a gente se preparou muito bem para poder enfrentar o Tour, que esse era o planejamento. Competir surfar todas as ondas que teriam possíveis campeonatos, para chegar na hora e já estar um pouco acostumado com aquela condição, não ter tudo novo, que dá aquela de tipo, caramba, é tudo muito novo, essa onda eu nunca surfei, a velocidade dela é diferente. Então, em relação a isso, cara, eu tô muito tranquilo porque eu tô muito bem preparado. Wesley, a gente está vendo imagens aí, inclusive, que foram publicadas lá no seu canal no YouTube também, de uma viagem sua para Queramas, né? Na Indonésia, 2014. Foi essa passagem que você citou agora ou esse período de preparação foi um pouco depois? Foi exatamente nesse vídeo que está passando. Nós ficamos 3 meses na Indonésia, fizemos um vídeo. Eu tenho um vídeo meu que se chama Drop the Game, Wesley Leite, no YouTube, que mostra Padang Padang, que mostra Ilhas Mentawai, que mostra Queramas, mostra Bali, mostra Chile, Arica, eu fazendo um 9 num QS, lá pegando um tubão para a esquerda. E, então é exatamente esse vídeo sim que está passando. E você acha, Wesley, que viagem é um capítulo especial para quem quer se formar como surfista de alta performance? Não poder viajar talvez seja um dos principais bloqueios, vamos dizer assim, para uma evolução no surf, numa maneira geral? Cara, é um conjunto, eu acho. Eu acho que é um conjunto que, óbvio que viajar, eu acho que está lá no topo do livro de regras, né, de se tornar um surfista profissional. Mas eu acredito que tem muitas pessoas, eu conheço alguns atletas que não tiveram tanta oportunidade assim de poder viajar tanto na sua vida, na sua carreira amador, para quando chegar no profissional, estar muito bem preparado, que deram certo. Pessoas que vingaram. Então, eu acredito que, cara, viagem é muito importante. Pranchas boas é muito importante. Musculação é muito importante para prevenir lesões. Ter um trabalho mental também é muito importante. Então, eu acho que o atleta que tiver esse leque em mãos, provavelmente vai ter uma performance melhor. Você falou agora da importância das pranchas também, né, Wesley? Como é que está o Quiver agora já para o início do Challenger Series? Tudo definido para a temporada toda ou você vai etapa a etapa, mais pensando na Austrália mesmo e depois determina o equipamento que vai ser utilizado nas outras etapas? Cara, isso é uma pergunta muito boa, porque faz exatamente 1 mês que eu trabalho com o Ricardo Martins, então tá tudo muito novo, tô testando modelos, tô surfando com pranchas que eu nunca surfei na minha vida, e exatamente aqui do meu lado direito tem 6 pranchas novas que eu tô olhando para elas aqui, tô vivendo um sonho, cara. São duas Full Carbon. O equipamento todo ao lado do Wesley ali, ó. Show. E desse lado aqui os troféus. Boa. A gente vai falar um pouquinho dessa conquista sua em Vila Velha também daqui a pouco. Então, cara, para a Austrália, eu tô levando 7 pranchas, do modelo Jadson André, que é um parceirão, um irmão que eu tenho o prazer de poder dividir essa viagem com ele.
Eu vou com o Jadson, vou com o Matheus Erdi e também com o Peterson Crisanto. Vai ser um time que todos já sabem o caminho das pedras. Eu vou ser um cara que vou estar ali prestando atenção em tudo para absorver o máximo de informações possíveis. E voltando à Austrália, cara, a gente vai pensando de etapa por etapa, porque eu tenho uma prancha muito mágica, que é a minha, aquela metade carbono e metade epóxi, que estou fazendo os resultados, que eu fiz o terceiro, eu fiz o quinto no WQS, conquistando a vaga para o Challenger Series. E fora isso, estou levando mais 5 PUs. Então vai ser meio que uma descoberta assim de equipamentos, porque cada prancha que vem, as pranchas vêm melhores. Então, aquela prancha que fica boa no meu pé, eu falo pro Ricardo e pro Vitor copiarem ela, fazerem uma prancha nova, e se caso eu queira fazer alguma mudança, a gente conversa, falou, acho que esse Dome Deck tem que descer um pouco mais, Ricardo, acho que eu preciso um pouco mais de litragem, porque a próxima viagem vai ser um pouco mais fria, eu vou usar John, e o John pesa de 1 a 2 quilos, então eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque o Ricardo, ele é um mestre, né, cara, o Ricardo tem muita bagagem, o Ricardo tem muito atleta bom, tem muito modelo de prancha bom, e o cara tem mais de 40 e tantos anos de shaper, de tour. Então, nós vamos de etapa por etapa e eu tô 100% confiante, feliz, amarradão de estar trabalhando com ele. Eu sei que ele vai fazer um excelente trabalho. Legal, legal. Seu técnico você vai conseguir levar, Wesley, ou não? Você vai ser... Cara, para essa primeira etapa... Desculpa te falar em cima. Não, manda bala. Essa primeira etapa, não, porque a Austrália, infelizmente, é uma etapa só. Antigamente a gente tinha duas, né, cara? Que era... Eu tive a oportunidade de competir em Snapper Rocks, na minha primeira classificação para o Challenge, que foi um sonho. Eu sempre via em revistas, mesmo em DVD, aquele filme do Kelly. E quando eu coloquei a lycra, entrei naquela competição, naquelas direitas perfeitas, eu falei, caramba, eu tô vivendo meu sonho. Mas, enfim, nessa primeira etapa não, porque tá muito cara a passagem. A gente pagou de 12 a 14 mil na passagem para a Austrália. E a gente sabe que o mercado tá muito difícil, né, cara? Tá tudo muito caro. Mas, graças a Deus, eu tenho meus patrocinadores que me ajudaram e estão me ajudando muito. Mas, infelizmente, para essa primeira competição na Austrália, eu vou sozinho. Mas nas outras nós vamos juntos, porque o Gargamel, O Gargamel, cara, ele é o meu braço direito, ele é um cara que, além de ser meu treinador, ele é um irmão, e eu me sinto bem do lado dele, e a nossa energia junto, quando tudo se encaixa, é resultadão. Mas você a gente teve um papo recente com o Matheus Navarro também, né? E ele estava falando justamente sobre essa questão da dificuldade financeira que muitos atletas têm hoje para poder correr um circuito todo, né? E aí não tem nem muito jeito aqui de eu pisar em ovos para te fazer essa pergunta, mas para participar dessas 5 etapas do Challenger Series em 2025, você já está garantido com esse orçamento para correr as 5 etapas, ou nesse momento é um cenário que você ainda está buscando parcerias para poder, nesse aspecto financeiro, ter a tranquilidade de, quem sabe, buscar uma vaga no circuito mundial? Boa pergunta. Infelizmente não. Ainda nós estamos à procura de parceiros para poder custear todo esse circuito, que dá em média de 120, 100 mil reais anual, em 6 meses de competição. E é isso, cara. Eu tenho grandes amigos, tenho grandes parceiros, pessoas que me ajudam, anjos que me ajudam, que nem estão a fim de aparecer na minha prancha, em entrevista, mas o cenário nesse momento é que Austrália e 50% de Balitos já está garantido. Bom, a gente viu, né, Mal? A gente até falou desse papo com o Navarro, e a gente citou o Caio Belli abrindo a mão de uma vaga por conta disso. O Caio tem uma história gigante, né, do mundo, e de tour de CT. O Peterson Crisanto também pediu ajuda, seu amigo aí pediu ajuda também, é outro cara que tem uma história de CT. O Zé Francisco Fininho também não tem uma história internacional, mas tem uma história muito bacana no Brasil também pedindo. Então é difícil, é uma batalha aí, né, de conseguir
grana mesmo, né, para falar a verdade, para conseguir correr. O Matheus falou até de etapas no Brasil, e você está competindo no Dream Tour. Acho que o Dream Tour colocou uma carta legal na manga de competir mais perto e ganhar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo também as viagens não são baratas e se manter não é barato, né, Wesley? Eu queria que você falasse também disso, da importância do Dream Tour. Você está com o troféu de terceiro lugar, ganho agora recentemente em Porto de Galinhas na primeira etapa. O ano passado você ganhou uma etapa, realmente você brigou pelo título brasileiro. Acho que é uma coisa legal também de ter voltado um circuito forte para ter uma disputa interna, para dar um fortalecimento. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, da importância do Dream Tour, também na questão financeira, para ajudar em sonhos maiores aí. Cara, o Dream Tour, ele veio para acender esse nosso sonho de viver através do surf, né? Porque o surfista brasileiro, nós somos guerreiros, né, cara? Porque é tudo muito difícil aqui no nosso país. Então, o Dream Tour, cara, ele chegou para poder reacender essa nova geração. E graças ao Dream Tour, que a minha viagem para a Austrália está 100% garantida, com esse terceiro lugar que eu acabei de fazer. Queria agradecer muito à Confederação Brasileira de Surf por nos ajudar, por poder fazer que a gente acredite nesse nosso sonho de... Todo surfista tem um sonho de entrar para o WCT, todo surfista tem um sonho de ser campeão brasileiro. Então, eu cheguei a me classificar para o Super Surf, só que no ano seguinte ele acabou. Então, eu passei... A minha carreira amadora ali foi não, foi muito difícil, sem campeonato, sem dinheiro. Eu tive que trabalhar com outras coisas, tive que trabalhar de caseiro em uma casa, tive que trabalhar num lava rápido, tive que fiz muitas coisas, serviços gerais, por conta desse cenário ter apagado, ter sumido. Então foram, não sei, 3 ou 4 anos ali que eu realmente fiquei desacreditado do meu sonho. Foi muito difícil, acredito que muitos brasileiros passaram por isso também. Acredito não, tenho certeza. E nessa volta do Dream Tour, cara, foi muito importante porque eu tô conseguindo... tá sendo tudo muito difícil, sim, como sempre, mas pelo menos eu tô conseguindo. Tô conseguindo ir, tô conseguindo mostrar o meu surf, tô conseguindo correr atrás do meu sonho. Então, o Dream Tour, com certeza, tá ajudando centenas de surfistas brasileiros aí em realizar o seu sonho novamente e acender essa fogueira, essa chama. Ô Wesley, vai ser a sua segunda participação no Challenger Series, né? A oportunidade essa que você já teve em 2022. E eu vou até rodar algumas imagens aqui de competições que te ajudaram, né, a construir esse resultado para você chegar ao CS, né? Layback em Floripa, Santa Catarina. Tem algumas imagens suas aqui também de Saquarema, no Rio de Janeiro. E aí eu queria ouvir sobre a diferença de momento, né? O que mudou de 2022 para cá? Obviamente já como um competidor muito mais maduro, né? Mas qual é o balanço que você faz do que talvez você tenha cometido de erro lá atrás? Não erro, né? Mas no fundo das contas, aprendizado também, para chegar com essa maturidade agora e buscar uma vaga em 2026 no circuito mundial. Cara, eu acredito que eu amadureci muito com a minha lesão, né? Eu não pude competir o tour inteiro. Eu me lesionei na primeira etapa. Então, eu estou muito mais forte mentalmente, eu estou muito mais forte fisicamente. Por já ter ido em 2012 para o Challenger Series, essa segunda chance agora, essa segunda classificação não vai ser algo novo. Então vai ser algo que eu já sei, já conheço todas as praias, já conheço todos os competidores. Então isso automaticamente dá uma segurança e uma confiança a mais. E eu estava com pranchas boas nesse primeiro ano. Agora eu tô com continuo com pranchas boas também. Então eu acredito, cara, que o amadurecimento mental e o físico é o mais importante. E claro que eu amadureci dentro com a Lycra também, em relação a táticas, em relação a saber o que eu tenho que fazer. Um exemplo que eu levo comigo muito assim também eu estou na bateria precisando de uma nota X. Eu sei o que eu preciso fazer para tirar aquela nota, pelo fato de estar competindo sempre,
de acompanhar bastante competições, de conhecer o julgamento. Então, isso é muito importante também, para você poder passar a bateria, precisar, preciso fazer um 6. Então, são 2 manobras. Não vou tentar acelerar, dar um pulo, take na junção e tentar cair. Então, esse amadurecimento que eu estou querendo citar também, dentro d'água, com a Lycra. Então, eu acredito que eu estou preparado para poder mostrar o melhor do Wesley Leite lá na Austrália, a minha performance. Eu acredito que essa lesão fez com que eu entendesse melhor sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre o meu surf, sobre a minha carreira, sobre a minha vida. E foi muito importante para eu amadurecer como pessoa, como ser humano mesmo. Então, eu acho que a partir do momento que você vai buscando essa melhora, essa evolução, tudo flui, né, cara? Tudo melhora, tudo acontece. Claro que tem muita coisa para eu aprender. A vida é uma escola, a gente aprende sempre, a cada dia. Mas em relação a me comportar em competições e a forma que eu tenho que ficar, eu sei a forma que eu consigo chegar no meu 100%. Então, eu me conheço. Então, através dessa lesão, fez com que eu me conhecesse ainda mais para que eu possa chegar nesse 100% na minha performance melhor, com prancha boa, com físico, com mente, com pessoas boas. E eu acho que foi isso, cara. Eu acho que para 2025 tem um novo Wesley Leite em relação a isso. É um Wesley Leite reinventado, então, né? Você até já usou essa palavra em outros momentos, né, Wesley? De ter passado por esse momento e ter se reinventado e vai agora nesse pique para a temporada de 2025. E aí eu queria te ouvir também, Wesley, sobre os níveis de enfrentamento, né, que você vai ter agora no CS para buscar uma classificação ao circuito mundial. Eu fui puxar sua participação no CS de 2022, né? E entre as 4 etapas, me corrija se eu estiver errado, né? Inclusive, eu estou aqui pelo site da WSL. Foram 4 etapas disputadas, né? Em 22? Do CS? Isso. Saquarema, Portugal, essa lesionada que eu E 2 na competi. Isso, Austrália, né? isso. Isso. Aí você tem, entre as eliminações, né, Callum Robson, Lee O'Brien e Ramsey Bukian, que são competidores que já chegaram ao circuito mundial. E no CS não tem muito para onde correr, né? Você vai pegar grandes caras, alguns que nem conseguiram se classificar pela temporada passada, outros que subiram e que já não conseguiram essa sequência para a segunda metade do calendário desse ano e que chegam já com esse carimbo também de atletas da elite mundial, né? O Matthew McGillivray, sul-africano, que vai para a disputa do CS, o próprio Leon O'Brien, Jackson Bunt, George Peter, além dos brasileiros, né? O Ian Gouveia, o Samuel DVD e o Ed Groja, que vão se juntar à equipe brasileira. Queria te ouvir sobre esse nível de enfrentamento, né? Você falou sobre a maturidade de saber exatamente o que você precisa dentro de uma bateria para conquistar o seu resultado, mas também essa qualidade altíssima que a gente tem justamente pela presença de grandes competidores, né? Com certeza, com certeza. Os caras são ídolos, né? Eu me espelho muito neles. O Rukian, a gente já viajou bastante junto e eu sempre assisto os vídeos dele porque o backside dele eu me amarro muito. Tem muita técnica, tem muita pressão, tem muita radicalidade. É um cara que... São caras que não erram, né? São caras que não erram. Então, no Challenger Series, eu e o Garga, a gente costuma conversar que é um lugar que os caras não erram. Então, quem errar menos vai ser aquele cara que vai ser o campeão, porque o nível é muito... O nível dos caras são nível WCT, né, cara? Então, eu acredito que escolha de onda é o que vai fazer a diferença, cabeça boa, com equipamento bom, e com certeza serão batalhas muito difíceis, porque os caras já estiveram lá, mas eu acredito muito no meu potencial, eu acredito muito no Wesley Leite, eu sei do que eu sou capaz de fazer, eu acredito no meu sonho, eu admiro muito meu surf, eu gosto de me assistir, eu gosto de ver uma manobra que eu consigo acertar, referente àquela manobra que eu venho treinando há muito tempo, uma manobra que eu consigo identificar um erro, um exemplo, o Bukian mesmo, ele tem uma técnica muito apurada e só de assistir, assim, eu falo, caramba, eu tenho um erro naquele ponto ali, então
eu vou pro treino, converso com o Garg, a gente entra num consenso, a gente consegue acertar aquela manobra. Então, eu acredito que seja tudo isso, cara. Esse trabalho refinado do meu surf, com uma escolha de onda boa, com a cabeça boa, com um corpo bom, com um equipamento bom. Eu tenho certeza que vou bater de frente com esses caras e vai ser um prazer enorme competir com o Leo Braga, que tem um estilo animal. Esse cara é um dos mais estilosos que eu acredito que ele surfa muito. E, cara, eu tenho certeza que se tudo isso estiver organizado, estiver certinho, eu vou bater de frente com esses caras e ter uma boa performance. Vamos passar aqui, então, a seleção brasileira que está definida lá para o Challenge, né? O Mal falou dos 4 que, infelizmente, vieram do CT, não conseguiram se manter ali no corte. David Silva, Samuel Pupo, Ed Groge e Ian Gouveia, né? O Matheus Erdi e o Michael Rodrigues conseguiram a reclassificação via Challenger do ano passado, né? Ficaram ali entre o 11º e o 20º lugar, então se mantiveram nesse circuito. E pelo QS, entraram, além do Wesley, que foi o 6º colocado, o Lucas Vicente, né? Campeão do QS da América do Sul, o Lucas Silveira, Peterson Crisanto, voltando aí a disputar o Challenge também, Zé Francisco Fininho e o Igor Moraes, lá de Maresias. É uma galera bem variada, né, Wesley? Uma galera do Brasil todo, isso é muito legal. Mas eu queria que você falasse do seu pedacinho aí de Ubatuba, que Ubatuba a gente sabe que é uma região que só traz muitas boas histórias, né, cara? Ricardinho Toledo, campeão brasileiro, Wesley Dantas, também campeão brasileiro do primeiro Dream Tour, você... Renato Galvão. Felipe Toledo, campeão mundial, quer dizer, o que tem aí em Ubatuba que em outra região do Brasil, de repente, não tem, que traz tanta coisa legal para o surf brasileiro? Só um instante, deixa eu segurança passar aqui. Pode mandar bala. Cara, eu acredito que Ubatuba... Claro que Santa Catarina tem boas ondas também, tem muita variedade de onda, como aqui Ubatuba, que é um lugar que eu gosto muito, que é Garopaba. E vou ser bem sincero para vocês, cara, eu acho que Ubatuba... Eu não sei explicar o porquê de tantos atletas bons, mas é algo que é absurdo, cara, porque são mais de 106 praias em Ubatuba, para o sul, para o norte, que tem altas ondas, e todas as praias que eu vou frequentar, que eu vou pegar uma praia, que eu vou fazer um treino, sempre tem um excelente surfista, dando uma manobra de borda muito boa, dando um aero rodando, e, cara, são pessoas que nem tá no cenário do surf, assim, em competições, ganhando, fazendo resultado, e pelo fato de ter tantos atletas bons assim, toda vez que eu vou treinar, que eu vou surfar, eu quero ser melhor que aquele cara, então vai puxando o nível. Todas as praias que eu vou, Félix, Itamambuca, Vermelha do Centro, Praia Grande, sempre tem um moleque lá, um cara que tá quebrando muito. Então, a gente vai sempre tentando chegar no nosso 100%, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sempre buscando ser melhor, claro, com muito respeito, com muita humildade a esse atleta, enfim, sempre com muito respeito. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque o Ubatuba tem muito disso. Pessoas boas que surfam bem e pessoas respeitosas. Então, eu acredito que esse nível de surf em cada condição, um exemplo. Em Tamambuca, eu vou lá, eu entro no mar, tá o Ryan, tá o Wesley Dantas, tá o Guigui, os caras quebrando. Então, eu falo, caramba, eu não quero ficar para trás, não. Eu vou e dou o meu 100%. Aí eu chego na Vermelha do Centro, tem o Diego Aguiar, tem o Daniel Adzaca, tem o Giovanni Ferreira, que é o Tchuca, tem o Isinome Betero, tem o Renato Galvão. Eu dou o meu 100% também, porque eu não quero ficar para trás, tô ali para treinar, eu levo como se fosse uma competição, como se fosse um treino de luxo mesmo, de alto nível, porque é. E na PG, como nas antigas, o Felipe Toledo, que, aquele moleque fazia coisa naquela onda que nunca ninguém fez até hoje. Então, cara, toda praia que você vai, você vê uma pessoa quebrando, um cara fazendo, é verdade, os caras fazem muito 10 aqui. No Félix, naqueles triângulos, pega um tipo, sai, dá um currotejo. Wesley Dantas, eu cansei de ver ele fazendo 10, bah. Então, cara, eu acredito que o Ubatuba, não sei o porquê de tantas promessas, tantos talentos, mas eu tenho certeza que todo esse nível faz com que a nova geração
evolua cada vez mais por conta disso, porque a gente entra dentro d'água, a gente não quer perder, a gente quer bater de frente com todo mundo. Então eu acho não, tenho certeza que esse nível alto de Ubatuba, assim, é em relação a, fora os antigos também, né, cara? Fora o Odilei Coutinho, que é meu primo, que me inspirou muito, o cara é um ídolo para mim, Renato Galvão, enfim, cara, tem tantos aqui, desculpa aí esquecer o nome de alguns, mas desde sempre o Ubatuba foi muito bem representado. Ô Wesley, vamos fazer o seguinte: durante toda a entrevista ficou no quadro aí ao seu lado essa terceira colocação da etapa de Porto de Galinhas no Dream Tour. Vamos trocar agora, tá bom? Tira ele daí, coloca o troféu que você faturou em Vila Velha no ano passado, primeira colocação de mais uma etapa do Dream Tour lá no Espírito Santo. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua campanha, né, que levou ao título em Vila Velha e ainda mais por ter sido numa data tão especial para você, né? Troféu esse que foi conquistado bem no dia do seu aniversário. Sim, sim, foi muito especial, cara. Esse troféu aqui é muito especial. Não é à toa que eu deixo ele no meu quarto. Toda vez que eu acordo, eu dou uma olhada para ele. E foi muito louco, cara, porque a competição acabaria no domingo. A competição acabaria no domingo e meu aniversário seria no sábado. Então, quando eu saí de casa, minha mãe falou assim: essa competição vai ser muito importante para você, filhão, tal. Vai ser seu aniversário, né? Você vai passar mais uma vez longe. Eu sempre passo meu aniversário competindo. E como sempre ela fala isso, né, que as competições sempre serão especiais. E eu falei, amém, mãe, obrigado. E ela falou, mas não, mas isso vai ser especial pelo fato do seu aniversário. Eu agradeci novamente, dei um beijo nela, pedi a bênção. E quando eu passei para o sábado, isso na sexta, né, o Alex, tour manager da CB Surf, mandou uma mensagem no grupo dizendo que por conta das condições, o evento acabaria no sábado. E quando eu li aquilo, alguma coisa não, eu senti, assim, foi um feeling, assim, um sentimento de que eu lembrei da minha mãe falando. Eu falei, caramba, cara, tal, né? Meu aniversário amanhã e a competição acaba amanhã, então vai ser um dia que muitas pessoas vão vir falar comigo, me parabenizando, mas isso eu não posso deixar me afetar também, porque eu fiz uma final com o Léo Felipe lá na Barra da Tijuca. E quando eu entrei para a final, assim, cara, muitas pessoas vieram me abraçar, falando que eu ia ganhar, que eu ia ser o campeão. E aquilo foi inflamando dentro de mim, me dando uma certa ansiedade. E eu acabei entrando e errando duas ondas muito importantes, que talvez me dariam a vitória. O Luel saiu como campeão, o Luel quebrou aquele evento. Adoro esse cara, tenho um carinho muito enorme por ele. E eu lembrei disso na hora e eu pensei, eu não posso cometer o mesmo erro. Aí eu sentei com o Garga, chamei ele de Galitos, né? Falei, Galitos, a gente não pode cometer o mesmo erro, cara, que é deixar que muita gente venha falar com a gente, e isso faz com que a gente desconecte um pouco da competição, porque o foco é ganhar, cara. A gente não pode. Daí a gente conversou, montamos uma estratégia e fomos para a competição. E nessa competição, cara, eu fiquei a competição inteira com fone de ouvido, nem tava escutando música, coisa nenhuma. Só pra galera pensar que eu tava ocupado. Eu fiquei na minha, fiquei quieto, fiquei na minha, me concentrando e tal. E a final foi, pô, com um irmão meu, que é o Michael Rodrigues, que é um cara que me espelha muito, que é um dos caras que mais treinam, que é um dos caras que mais se dedicam. Tenho certeza que ele vai brilhar novamente no WCT. E, cara, eu entrei com essa cabeça, com essa mentalidade no dia do meu aniversário, e eu consegui deixar de lado essa parte do aniversário e consegui focar somente nessa final, que era... Eu precisava muito de ganhar um evento, cara, porque eu estava sempre batendo na trave, sempre com pranchas boas, sempre treinando muito, sempre me dedicando muito. Então, quando a gente se dedica muito, treina muito, faz tudo certo e as coisas demoram para acontecer, a gente... É que é muito difícil esperar o tempo de Deus, né, cara? O tempo de Deus, ele é perfeito, mas é muito difícil esperar ele. A gente fica muito agoniado, a gente fica pensando, minha vez vai chegar, Deus. A gente pensa, né? A gente me dedico tanto, cara, para estar fazendo tudo que eu tô fazendo e, caramba, tá tudo tão difícil.
A gente pensa isso, querendo ou não tem como mentir. Mas nessa final veio todos esses pensamentos na minha mente. Eu falei, não, agora eu vou focar somente aqui, vou esquecer de tudo. Eu tô preparado, eu tô com prancha boa, eu tô fazendo uma final com um cara que, meu, é um dos melhores do mundo, então eu sou um excelente surfista também. Eu vou dar o meu máximo, vou estar presente no momento e vou fazer tudo que tem que fazer. Tudo tem que ser feito. E eu conquistei, cara, eu conquistei. Quando acabou o evento, a galera cantou parabéns para mim na praia, parecia um sonho, parecia uma final de Copa do Mundo, assim, todo mundo parabéns, tal, eu com o troféu, vendo um monte de coisa na minha cabeça, ganhar do Michael, que não é nada fácil, que é um ídolo para mim, como o Felipe Toledo. E, cara, foi muito especial, de verdade mesmo. Foi algo que eu não consigo explicar o sentimento que eu tive naquele momento, mas foi uma confirmação de que todo o meu esforço, toda a minha dedicação foi recompensado naquele momento, a minha fé em Deus, a minha família, a minha avó, a minha, a minha Vermelha do Norte, que me formou como surfista profissional, essa praia que me ensinou muita coisa. Então, naquele momento, passou um filme na minha cabeça, um filme gigantesco, cara, e bem no dia do meu aniversário. Então, é algo que não tem como esquecer. 20 de julho de 2024, segunda etapa do Dream Tour, Vila Velha, Wesley Leite campeão, contra Marco Rodrigues, um top da WSL, e com certeza essa história aí não vai ser apagada nunca. Que legal, Wesley. Que relato bonito, cara. A gente vê que você se emociona de ficar lembrando, né? Dá para ver o brilho nos olhos mesmo de ter essa lembrança. Cara, estamos na reta final aqui do nosso papo. Eu queria tirar uma dúvida que talvez não seja só minha. Eu imagino por quê, mas eu vou tirar essa dúvida de qualquer jeito. Por que te chamam de Chapa? Porque você é o Chapa. E eu queria saber qual que é essa resenha das pessoas meio que encher o saco de ser parecido com o Bruno Mars, cara. Então, cara, sempre a galera me falava isso, Chapamar, Bruno Leite e tal, brincando, porque lembra um pouco mesmo assim tal, né? Lembra? E uma viagem que nós fizemos para a Indonésia, exatamente essa viagem que estava passando o filme aí, nós fizemos esse treinamento de 3 meses com o técnico Everton Silva, e os cabeças do projeto eram o Thiago Bambini e o Marcelo Tchelão. Um abraço, um beijo no coração de todos aí, vocês fazem parte de tudo isso, vocês são demais, cara. E a gente chegou na Malásia, chegando assim, desse voo cansado tal, a gente ficou num hotel, aí nesse hotel os caras olharam para mim assim, as pessoas lá falaram Bruno Mars, tal, não sei o quê, daí a gente foi tirar uma onda, eu falei, aí é Bruno Mars, tal, daí eles, vamos tirar uma foto? Eu falei, lógico, vamos tirar uma foto. E tiramos uma foto e tal, e foi muito louco, porque eles acharam que realmente era verdade e tal, e foi uma brincadeira, depois eu falei a verdade, que eu não era, tal, que não sei o quê. Mas isso foi depois de adolescente para cima, assim, que eu fui parecendo um pouco mais, porque quando eu era menor não tinha semelhança alguma. E o nome de Chapa, cara, veio através de um parceiro meu que mora em São Paulo, que é o Rui, que é um cara que me ajudou muito também no mundo do surf, é um cara que me ajudou muito também com palavras, com amor. É uma galera que mora em São Paulo, que eles alugavam casa aqui na Vermelha do Norte, então todo final de semana eles estavam aqui, e eu tinha ali, meus 10, 11 anos de idade, nunca tinha visto um DVD na minha vida de surf, nunca tinha visto uma revista Fluir, nunca tinha visto uma prancha de surf nova. Então vinha o Rui, vinha o Felipinho, vinha o Dunga, vinha a Vanessa, vinha uma raça, assim, vinha umas 20, 30 pessoas desciam e para mim aquilo era um evento, era uma festa, porque aqui na Vermelha do Norte é meio que um sertão, né, cara? Não tem ninguém. É a praia e minha casa. Então eles falavam, ligavam no telefone fixo aqui de casa, estamos descendo aí, tal, e, eu me arrumava, cortava meu cabelo, eu já ficava no esquema para receber eles, dormia na casa deles, fazia churrasco, filme de surf, revista. E esse Rui sempre falava pra rapaziada, e aí, meu chapa, tal, que não sei o quê. E, eu molecão, adorava eles, eu copiava tudo que eles faziam, né? Ia pra escola, chamava a rapaziada de meu chapa também. E acabou pegando esse apelido, foi exatamente por isso.
E de tanto eu falar, os caras falaram, pronto, vai ser você o Chapa então. Chapa Milk, Chapinha, Chapa Tranks. E ficou, cara, foi isso. Essa é a história. E agora, então, Gol Chapa com tudo para esse Challenger Series aí, cara. Isso aí, ó. Gol Chapa. Boa. Gol Chapa. Maravilha. Wesley, cara, muito bom poder te ouvir. As histórias são sensacionais. A gente percebe o quanto você tem a coisa do surf na veia mesmo. E acho que o mais importante, né, cara, o quanto você faz isso de coração também, o quanto você está determinado depois de tudo que você passou para poder ter uma boa temporada agora no Challenger em 2025. Então, assim, da nossa parte aqui, não vai faltar torcida, a gente vai estar na cola, né, acompanhando, atualizando todas as informações e torcida de sobra. Tenho certeza que não só nossa, né, minha e do Thiago, mas de todo mundo que acompanha o Surf 360, de toda a galera brasileira. Então, cara, vai para cima. Aproveite mais uma oportunidade. Daqui a gente vai estar emanando todas as energias positivas para você, Wesley. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história. Isso faz com que pode espelhar outros atletas também, assim como me espelharam, assim como eu aprendi muito com outras histórias, com outros surfistas, histórias de vida dificílimas que eles venceram. Então, eu acredito que a minha missão meio que no surf é isso, cara, é mostrar esse amor, essa gratidão, essa humildade, essa positividade, mostrar a minha história para essa nova geração, que falar a real mesmo, que não vai ser fácil, que vai ser muito difícil, vai ser muito cansativo, mas é possível. Então, eu quero agradecer essas pessoas que me incentivaram, que me espelharam, para que eu possa ser esse guerreiro, essa pessoa muito otimista em relação a realizar o sonho no surf. Então, eu acredito que, para quem está escutando essa minha história, que é possível viver do surf, é possível realizar sonhos, tem que ter muita dedicação, muita fé em Deus, trabalhar mesmo realmente, porque é possível, cara, é isso, é possível, resumindo, é possível. Então, para todos que estão ouvindo, acredita que o Felipe passou pela mesma coisa, o Gabriel passou pela mesma coisa, o Ítalo passou pela mesma coisa, eles não nasceram já com essa estrela brilhando, já entraram pelo lado do CT, não, os caras passaram por muita coisa mesmo. Então, é possível, vamos acreditar no sonho que só depende de nós, vamos que vamos. Vai dar bom, vai dar bom, já deu bom, né? Já deu bom. Já deu. É isso. Wesley Elite conversando com a gente aqui no YouTube do Surf 360. Então, a partir do dia 2 de junho, já em ação na etapa australiana, dando início a essa corrida do Challenger Series 2025. A gente vai acompanhar todas as informações aqui no YouTube do Surf 360 e também lá pelo nosso Instagram, o @surf360_. Wesley, valeu, Thiago, até a próxima. Valeu, rapaziada, obrigado. Ô, Chapa.